Não importa o que, devemos pelo menos tentar. Senão nossos planos futuros serão mais difíceis de promulgar. A cobra viúva sorriu ironicamente enquanto sussurrava algumas palavras na marca Jar Sectre. Dois seres da lei olhavam para o céu de uma sacada em uma casa vermelha, com o olhar penetrando no horizonte enquanto espiavam uma batalha cósmica. A Snake Dovager virou a cabeça de repente e perguntou a Leylin, diga. O que é o Charsenin? Leylin esfregou o queixo. É muito difícil matar um Rank 8, mesmo que eles não sejam fortes em batalhas. Eles são muito tenazes, e até ferir gravemente um adversário nesse nível é uma grande conquista. No entanto, Char é diferente. Ela tem ambições extremamente loucas, então seu objetivo não será tão simples. Seu maior poder é o apoio do mundo das sombras e do Veave das sombras. Os olhos de Leylin brilharam. Ela poderia puxar todos os seus inimigos de uma só vez para o mundo das sombras? Se for esse o caso, o Trialzai e os outros dois correm o risco de morrer. Snake Dovager ponderou ainda mais, mas ela balançou a cabeça eventualmente. Isso é impossível. Você não sabe o quão difícil é estabelecer uma formação de teletransporte para Rank 8S? Além disso, assim que o Trialzai e os outros dois descobrirem que estão sendo teletransportados, poderão interferir em um momento e fazer com que o teletransporte falhe. Quanto mais você acha que é impossível, mais eu acho que não é. Eles acreditam na mesma coisa e baixam a guarda. Leylin esfregou o queixo, os olhos cheios de sabedoria. Há mais de uma maneira de fazer isso. Se você quiser chegar a uma montanha, você também pode fazer com que a montanha se mude para você. Você quer dizer? A expressão da Snake Dovager mudou. Precisamos avisá-los imediatamente. Tenho medo de que seja tarde demais. Leylin balançou a cabeça, impotente, mas seus olhos mostravam um interesse muito forte. Tal loucura e bravura, contando tudo em uma aposta, é de fato a senhora da noite. Asterisco Rumble. Asterisco o sol no céu começou a rugir sob seus olhares, irradiando ainda mais luz e calor do que antes, pois parecia se expandir continuamente. Ao mesmo tempo, terremotos e tsunamis explodiram em todos os lugares do Império. A terra se dividiu, revelando profundos desfiladeiros no solo enquanto todos os portos estavam inundados. A destruição choveu em apenas alguns segundos. E isso foi apenas na superfície. Alguém olhando para o mundo das sombras do plano astral a veria viva, como se estivesse respirando com vida. Ausnak nos pediu para sair imediatamente. Ela diz que há perigo. O enorme corpo do olho da prova flutuava no ar, e seus olhos, tão grandes quanto um mundo, tremeluziam continuamente com relâmpagos. Havia uma imagem fraca do reflexo de Char dentro. Char era como um lótus negro agora, começando a murchar sob o ataque dos outros três. O que? Nós só temos que aguentar um pouco mais. Yuri e Massa discordaram. Estes dois colheriam enormes benefícios de Char, por isso não queriam desistir disso facilmente. Vou levar nossa aliança em conta. 3 mãos que me ajudam, e eu irei embora. O olho do julgamento tomou sua decisão depois de considerar o pedido dos outros dois. Ok. Yuri e Marcha se olharam nos olhos enquanto rangiam os dentes e concordaram. Esta maldita Snake Dovager, poderíamos ter feito a Senhora da Noite perecer se ela se juntasse a nós no começo. O espírito de Massa era extremamente vingativo na escuridão, guardando rancor contra a cobra viúva. De repente, ela parou de falar. Não. Algo está errado. Minha alma. Por que há uma sombra encoberta na minha tromba? O quê? Yuri ficou chocado também, mesmo que ele fosse um especialista em almas. Ele sacudiu a cabeça enquanto espiava profundamente em sua tresou abissal, usando todo o seu poder para ver a mesma sombra na sua. Foi extremamente estranho. Sou especialista em Soul, mas uma sombra foi lançada em minha Truiou e as barreiras quebradas sem o meu conhecimento. Yuri gritou de raiva. Um pressentimento de perigo se apoderou de sua Truezou quando ele descobriu essa sombra. Foi algo que poderia matá-lo. Não é bom, vamos sair. Só agora concordaram com a sugestão de Snake Dovager de sair. Em falta.
Muito falta. Como seres de leis, sua capacidade de detecção e uso de leis é extremamente inferior àquela Maguz e aos Nak. Eles nunca seriam confundidos pela minha Soul Shadow. Também. Você não acha que é tarde demais para ir embora? Char acenou com as mãos do meio dos três, começou. Asterisco boom. Asterisco o mundo das sombras emergiu no vasto plano astral, suas fronteiras contorcendo-se continuamente enquanto elas pareciam respirar com força de origem. As bordas do mundo das sombras se expandiram de repente, seus limites eram um monstro aterrorizante que devorava tudo. As partes do plano astral ao seu redor, as tempestades espaciais, as fendas, os meteoros e até os pequenos aviões foram todos devorados. Quão poderoso era o mundo das sombras! Era o mundo mais forte no plano astral, além do mundo do mago e do mundo dos deuses. Quando as fronteiras monstruosas começaram a se expandir, as dimensões ao lado foram aniquiladas. Já havia crescido pela metade e essas existências de leis já haviam, indubitavelmente, entrado em seus limites. Sem a força para lutar contra todo o mar de origem, ou a capacidade de cobrir metade do tamanho do mundo em um instante, não havia como essas pessoas escaparem de seus destinos. Uma maré de força de origem mundial se formou, dezenas de milhares de vezes mais destrutiva do que um tsunami. O mundo das sombras consumiu 4 seres da lei em um instante. As expressões de Yuri e o resto mudaram instantaneamente, porque esse engolir veio com supressão. Mesmo que o mundo das sombras usasse uma grande quantidade de sua força de origem, ainda era uma potência. Ele tinha grandes reservas que permitiam suprimir a existência do nível 8 à vontade. Sob a poderosa intenção do mundo, toda a força de origem, vitalidade, elementos, partículas de energia e tudo que continha energia no mundo das sombras se separou dos 3 seres. Eles só podiam confiar em suas próprias reservas, mas as leis que eles possuíam também eram suprimidas. Eles cresceram muitas vezes mais fracos do que antes. Avanço de um mundo. Você realmente forçou o mundo das sombras a avançar. Isso é loucura. O mundo das sombras não estaria com medo de sua força de origem ser esgotada? Por que permitiria que você fizesse isso? O olho da prova enviou uma mensagem. O mundo das sombras era um mundo grande. Uma tentativa de expandir mais uma vez o colocaria em par com Drenscape. Nada de bom viria de fazer tal coisa sem energia suficiente, a maior parte do mundo se tornaria desolada e estéril. E agora o mundo das sombras havia forçado um avanço. Sem força de origem suficiente para avançar, a vontade mundial só sofreria. O olho da provação não conseguia descobrir por que a Senhora da Noite tinha permissão para fazer isso. Haha! Porque eu represento a vontade do mundo das sombras. Char deu um passo à frente. Tudo antes dela tinha sido consumido pelo mundo das sombras, e ela era considerado seu núcleo. Uma grande quantidade de força de origem convergiu neste ponto. Mesmo que estivesse enfraquecido, a força de origem permitiu que Char atingisse o pico de seu poder. Uma rachadura negra apareceu no cristal dentro daquele palácio dentro da força do mar de origem, a que continha o verdadeiro corpo de Char. Agora que ela ativou a força de origem do mundo em nome de sua vontade, sua força cresceu perto do pico da classificação 8. Por outro lado, o olho de julgamento e o resto estavam enfraquecidos, quase caindo abaixo do nível 8 em poder. As mesas tinham virado. Vamos! Trialzai e Urimasa tentaram freneticamente sair pelas bordas do mundo. Você veio para minha casa. Como eu poderia deixar você ir embora sem atendê-lo bem? Glee se espalhou no rosto de Char, e ela moveu as mãos como um mestre da cítara. Xi! Xi! Asterisco, a verdadeira forma da trama sombria se revelou, diferente da que ela conjurou antes. Este veave permeava todo o mundo das sombras, usando o apoio da força de origem para permitir que até mesmo os plebeus do Império lançassem feitiços. Os 3 seres de leis eram como peixes em uma rede. Repelidos pela força de origem, eles eram como bestas enjauladas. Eu peguei vocês. Char andou devagar e sorriu com um largo sorriso. Então, e se a força de origem estivesse esgotada? Enquanto vocês 3 forem sacrificados, a maior parte da força de origem será reabastecida, não é?
É realmente um avanço mundial. Protegido por uma barreira invisível na Vila Vermelha, Leylin suspirou. Esses 3 estão em perigo. Nós os avisamos da armadilha cedo o suficiente. Pelo menos um deles deve ser capaz de escapar. A cobra disse com indiferença, apenas capaz de prever o futuro. Massa tem a menor chance. Afinal, o elemento dela é mais suprimido. Fora deste mundo, ela pode controlar as sombras com a escuridão, mas dentro dos lados mudar. Mesmo que Char não consiga pegar os outros 2, Massa não vai escapar, acrescentou Leylin enquanto acariciava o queixo.